que quem devia dar educação sexual, quando se falou nisto, eram os professores de biologia. E eu aí fiquei de boca aberta. Por acaso não concordava nada com isso. Os professores de biologia ensinarão lá o aparelho reprodutor, ou seja lá o que for. Agora a educação sexual é uma questão psicológica, uma questão até de cidadania e não outra coisa. Pronto. Portanto, isto queria eu testemunhar, que já veio educação para a cidadania. Por acaso, em relação à polícia, a corporação entendeu que, a partir de certa altura, não seriam professores civis, mas sim elementos da própria corporação a dar educação para a cidadania. E eu, pela experiência que lá tive, acho que não é a mesma coisa. O que está a acontecer hoje, os civis, olha, e o Jorge Gabriel, que era para estar aí, também deu educação para a cidadania, na escola de polícia. Eu acho que não é a mesma coisa, porque os civis a dar educação para a cidadania a futuros polícias é uma coisa, e dentro da própria corporação dar educação para a cidadania, parece-me, pelo que lá vi, mas que corria, que não é bem a mesma coisa. Pronto. Agora pergunto, concorda ou não com a existência da disciplina prevista na lei de base? Eu já me apresentei há quase 3 anos, já estou desatualizado, mas a lei de base do sistema educativo foi publicada nos anos 80, salvo erro, prevê uma disciplina, prevê uma disciplina que até era em alternativa com a religião e moral, que era desenvolvimento pessoal e social, DPS. Eu não sei se isto foi dado alguma vez neste país, mas eu, que até às vezes não sou muito certo, nesta escola, não foi com este conselho executivo, não é nada disso, nesta escola, eu que era professor de História, fui ao conselho executivo, na altura já não sei se chamava executivo diretivo, isto muda de nome quase todos os dias, portanto deixamos isso, e disse que não me importava, porque tinha habilitação própria para isso, de dar desenvolvimento pessoal e social. Ah, sim senhor, a gente vai ver isso. Quando chegou a altura aí de outubro, ou fins de setembro, vieram dizer, pá, tira isso da cabeça, que isto era uma confusão de tal ordem que a gente não consegue fazer as plumas, porque era quem não escolhia a religião moral, que hoje não se chama assim, tinha que escolher. Portanto, aqui a coisa não funcionou. Não sei se funcionou não, mas acham que deve existir esta disciplina, ou que tem razão de ser? Outra pergunta. Tu é que provocaste isto tudo, quase, com a intervenção, mas de qualquer maneira é bom as provocações. Concordamos ou não com a existência de associações de estudantes nas escolas com o terceiro ciclo básico e secundário? É porque realmente tu tens razão em algumas coisas que me disseste, mas qual é o antídoto para isso? É deixar de existir? Ou como é que se resolve o problema? E concorda-se ou não que haja associações de estudantes? Desculpem lá, eu queria me calar já, mas já há aqui um pormenor ou outro que eu não aguento e tenho que dizer. Eu estive em conselhos pedagógicos, sei lá quantos anos, e metia-me realmente uma grande impressão de ver alunos que deviam estar em casa a estudar, que aguentaram conselhos pedagógicos sem abrir a boca. Eu até não sei como eles não bocejavam. Não sei, porque via-se mesmo que não estavam mesmo dentro daquilo, nem interessavam, até às 6 ou 7 da tarde. Eu acho que isto realmente tem que se ver. Portanto, qual é a vossa posição sobre isto? Como é que se resolve isto? E, finalmente, concordam com a participação deles nos pedagógicos ou não? Portanto, associações de estudantes, sim ou não, e em condições, a participação nos pedagógicos ou noutros órgãos da escola, ou noutros órgãos, que eu agora já não sei bem como é que isso se processa. Isso concorda com a disciplina de desenvolvimento pessoal e social? Ou chamar de educação para a cidadania, ou uma coisa qualquer, porque realmente tem a ver com isto, desenvolvimento pessoal e social. Pronto. Era só. Muito obrigado. Eu como sou um pouco exterior à escola, portanto estou aqui a falar agora como cidadã que mais ou menos não está nestas questões,
colocaria também algumas questões. Quando estamos a falar da necessidade de consagrar formas o mais ativas possíveis, o mais acessíveis possíveis, de participação, até já falamos das crianças com 2 meses de idade, a sua questão está praticamente resolvida. Que nós temos, na minha perspectiva, é que defender e promover e organizar formas acessíveis de participação dos alunos em todos esses órgãos. Mas temos que fazer isso a sério, porque não é formal, porque é que os alunos são pedagógicos que não falam, porque essa participação se reduziu e foi reduzida a uma participação meramente formal. Dizia que a lei que eles tinham que lá estar, estão lá. Mas, de facto, não está a proporcionar uma efetiva participação. Porque o discurso, como se diz, é um discurso que é completamente alheio, e não devia ser. As questões são colocadas de forma completamente alheia, e não deviam ser. Portanto, a solução não é acabar, a solução é promover cada vez mais formas de participação. E não são só essas. Porque o modo como se organiza uma sala de aula, o modo como se dá aula, tem necessariamente a ver com promover, ou não se promover, uma intervenção ativa, uma participação ativa do aluno naquela sala. Isto tem tudo a ver com a cidadania, porque não é aos 18 anos automaticamente passa a ser um cidadão ativo, se ele não foi toda a vida e se isso lhe foi cortado. Eu estive estes dois dias, ontem e hoje, num fórum que foi organizado pela PCC sobre o direito à palavra e à participação. E falou-se, em geral, sob o ponto de vista da participação na cidade, falou-se também muito na questão da escola, e foram dados ainda hoje de manhã exemplos e projetos, exemplos foram falar de no âmbito de uma casa de uma instituição de acolhimento, outro no âmbito de uma instituição de acolhimento para crianças até aos 10 anos, o outro era mais crescidos. E práticas muito claras e muito constantes de participação ativa dos miúdos, na gestão na planificação do docente, na gestão da escola. E na escola também houve lá exemplos, professores, ontem foram falar, a pessoa que já mais conserva neste momento, não já há muito tempo que dá, aliás já foi secretário de Estado, há muito tempo na sala de grupo. Mas pessoas que exemplificaram, apresentaram projetos concretizados de participação ativa dos alunos. Portanto, essa parte permite-me. E falou-se também muito de outra questão, a questão da comunicação é essencial, a questão de se tornar acessível a linguagem, de se tornar acessível e explicada, a questão que estava a falar, da linguagem amigável é essencial. Mas esta questão de dar a palavra é muito mais complexa para os adultos que para os alunos. Eu fartámos de ouvir, nesse fórum também, em algumas intervenções, nós tentamos, mas é que não estão preparados. Quer dizer, nunca estarão preparados, não é? É um bocado como aquela história também, antigamente não se podia dar voto, não se podia as eleições porque o povo não estava preparado. E isto temos mais ou menos que aqui há questões de poder. E há questões de modo como, na relação jovem, adulto-criança, se estabelecem essas relações de poder. Eu acho que aqui os adultos em geral, não somos todos, não estou a generalizar, mas em geral têm muito medo de perder poder, porque encaram isto como uma perda de poder, quando não deve ser assim, porque nós estamos aqui a falar em participação, não estamos aqui a falar em desresponsabilização total, nem estamos a falar numa participação mais ativa que obviamente implica o respeito do direito e a compreensão dos níveis em que esse direito se exerce. Então, assim, a minha geral era que me ocorria desta forma. Eu também penso que eu estou completamente de acordo com o que a doutora Joana disse, porque o que penso que nos está a fazer falta é nós aprendermos primeiro a ouvir as crianças e aprendermos primeiro de que forma é que nós devemos de expor a participar, porque eles de facto têm que treinar e de muito